O companheiro que já se foi, não se encontra mais entre nós, o companheiro Isaías Aiben, que dizia: boteco também é cultura. E o Genaro está fazendo isso em Bauru em sua curta vida, em sua curta existência. É a exposição de Raul Seixas, o Cala a Boca Já Morreu, contra a censura da polícia e emissora de rádio em Bauru. Então está começando a marcar a época o pai do Genaro. Eu gostaria de chamar aqui, ele que é o astro da noite, eu estou aqui de intruso, chama o Gilberto Maringoni, ex-militante do PT, militante dos movimentos populares, hoje do PSOL, candidato a governador em 2014, para vir fazer parte da mesa. Em Bauru, o Maringoni era meio burguês, meio afrescalhado, ele jogava polo aquático no Bauru Tênis Clube. E o uniforme dele estava escrito Camarada Gari. Esse Gari eu entendi até hoje, né? Então eu vou passar a palavra para o Maringoni e para a gente começar esse primeiro, que espero que seja uma série, Café com Política. Cachaça. Cachaça. Não é café, é cachaça. Aquele homem da Globo descobriu nossa falha. Eu quero agradecer ao Pedroso imensamente por esse convite. E eu quero agradecer ao Fabrício também por abrir esse espaço aqui, que eu não conhecia, mas o Pedroso, o Pedrinho, o Arthur me falavam muito do bar. E é curioso que bar não é só folclore. A gente conquistar um espaço cultural no bar, ter um bar que seja assumidamente progressista, democrático, de esquerda, nesses tempos, é uma coisa muito importante. E é importante que ele esteja cheio. Eu fico, toda vez que eu venho a Bauru participar de qualquer coisa, eu fico comovido de verdade. Porque eu sou daqui, me formei aqui, todo mundo aqui são meus amigos de outros tempos, amigos novos e tal. E o Pedroso me convidou para bater um papo com vocês sobre um tema aberto. Era a república que queremos, a república que temos, eu não sei o tema, mas nós vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo. Eu não quero falar demais, até porque o ambiente do bar às vezes fica meio dispersivo, tal. Então eu quero falar uns 20 minutos, meia hora, e a gente faz um bate-papo. Nós não temos um auditório formal. E eu quero dizer o seguinte: talvez vocês também, como eu, como o Pedroso, como a Cristina, como eu estava falando com o Tidei agora, o Joaquim, o Arthur, está todo mundo muito angustiado com o que está acontecendo. Está todo mundo muito estupefacto com o que está acontecendo, porque os fatos da vida nacional nos últimos 3 ou 4 anos, mas mais especialmente nesse último ano, não são aquilo que a gente poderia chamar de normais. Quer dizer, nunca houve no Brasil uma defesa da violência para você resolver qualquer problema como sendo a solução última e acabada. O Brasil foi, de uma maneira incerta até, conhecido como o país do jeitinho, mas a gente sabe que o nosso país sempre foi muito violento. É o país que teve a mais longa escravidão da época moderna. Foram 388 anos de escravidão. É um país onde a matança dos pobres foi quase que política de Estado. É um país onde as religiões afro sempre foram reprimidas. A gente lê no Jorge Amado, no Tenda dos Milagres, a gente sabe o que é isso. E onde o movimento de trabalhadores sempre foi tratado na ponta dos cascos dos cavalos e agora na bomba de gás ou na bala de borracha. Nunca foi o país do jeitinho para quem está embaixo. E sempre foi o país do jeitinho para quem está em cima. O governo Bolsonaro, ele escancara algo que a gente já sabia, que o país é muito violento. Ele fala: eu sou a favor da tortura. Eu acho que tem que matar 30 mil. Eu acho que tem que prender. Chega para um jornalista e fala: eu estou falando da tua mãe. Pede para tua mãe o recibo que ela deu para o seu pai. Isso é uma coisa impensável, mesmo nesse país hipócrita. Nós chegamos, quando eu falo não é normal, nós chegamos num novo normal. Tem um sociólogo americano que vocês devem conhecer essa expressão, um novo normal. Você passa a aceitar coisas que você não aceitava. Estava lembrando com o Tidei agora na mesa,
nos anos 80, olha só, 40 anos atrás, a gente é um pouco velhinho, você falar que é de direita era algo impensável socialmente nesses lugares assim mais ou menos intelectualizados, nos meios operários, no meio oposição. Ninguém batia no peito e falava, eu sou de direita. Agora a gente tem medo de falar, eu sou de esquerda. Então algo mudou. Existe um novo normal. Ninguém fazia campanha dizendo que eu sou o coronel fulano, o general ciclano, o brigadeiro não sei o quê. Porque no fim da ditadura, a patente militar, de maneira justa ou não, era algo que queimava o sujeito. Você chegar para alguém e falar, você é um policial que está aqui infiltrado, era algo que queimava. Hoje não, hoje o cara fala, eu sou da polícia, você cala a boca. Então, esses costumes que estão na sociedade têm a expressão no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é um raio em céu azul, mas é a expressão de uma violência adormecida que veio à luz do dia. Veio à luz do dia no meio de uma crise séria que o país viveu. E a gente tem algo que nós pensávamos que o governo Bolsonaro iria ser o governo de um idiota, de um sujeito tapado. E não éramos nós só. Muita gente achava que o Bolsonaro ia chegar ao governo, ele ia ser controlado pelos militares que ele colocou no poder, ele ia ser controlado pelo Bebiano, que é uma raposa, ele ia ser controlado pelo Onyx Lorenzoni, ele ia ser controlado, enfim, pelas raposas de sempre da política brasileira, porque o Bolsonaro sempre foi um parlamentar não só apagado, mas medíocre. Um ano depois, os militares que estavam no governo estão todos enquadrados. É um governo militar. É o governo que mais tem militares, muito mais do que na ditadura. Você tem mais de 200 militares impostos, não só no ministério, mas impostos de segundo escalão. O Pedroso está me avisando, eu já vi aqui o meu amigo Zarcílio Barbosa, que eu não vi há 40 anos, está aqui, isso me emociona. Aliás, me emociona a presença de todos vocês aqui. Mas o Zarcílio fazia muito tempo que eu não vi, eu acompanho as crônicas do Zarcílio pela internet aqui, gosto de todas. E era o jornal de oposição, que era o Diário de Bauru, nos tempos piores da ditadura, aí o Zarcílio comandava. Mas, voltando aqui, esse governo que não é muito difícil analisar o governo Bolsonaro com uma lógica cartesiana, que quem foi militante ou quem é militante de esquerda há muito tempo quer analisar. Então, ele vai disputar a hegemonia sim, ele faz uma ação determinada, ele se articula com Beltrano, ele se articula com Ciclano, e ele vai montando a sua hegemonia, a sua rede de apoios. Então, gente, o Bolsonaro é um presidente, qual é o partido do Bolsonaro? É um presidente sem partido. Isso não existe, tudo bem, Dom Pedro II não tinha partido, mas isso foi no século XIX. O Vargas cria partido, ele era ditador, a ditadura cria a arena. O Bolsonaro deu um chute no partido. O Bolsonaro não tem uma base de apoio regular no Congresso. O Bolsonaro, sob todas as nossas hipóteses, não podia ter um governo que parasse em pé. É como aquela história do besouro. O besouro não tem nenhuma condição aerodinâmica de voar, tem um corpo muito grande, pesado e asa muito curta. No entanto, o besouro voa. O governo Bolsonaro é um governo que desafia essa lógica. O governo começou o ano passado com uma série de ofensivas em várias áreas, que ele compra brigas aparentemente difíceis dele vencer, mas ele compra brigas em tantos setores da vida nacional que você fica zonzo para saber qual é a principal. Então você tem um ministro da Educação que é contra a educação. O Weintraub é contra a educação. Você fala, você quer um cara para destruir a educação? Bota o Weintraub. É um cara que diz, eu sou professor universitário, nas universidades federais, vocês sabem, é a balbúrdia, nós vivemos pelado, nós plantamos maconha, nós não fazemos nada. O movimento negro, o sujeito pesa 15 arrobas e não faz nada. A Globo, ele ataca a Globo de frente, uma coisa que é surpreendente pra gente. Sempre existe um factoide. Ele ontem falou que os índios estão mudando, eles estão parecendo humanos. É algo que você fala, mas como é que alguém fala? É algo que se alguém falasse isso há 40 anos atrás, você fala baixo, meu, tem gente em volta, você vai ser massacrado aqui. Ele fala e nada acontece.
né? Ele é capaz. O avião presidencial no Brasil transporta 39 quilos de cocaína e ele acusa o governo venezuelano de ser um narco-governo. E nada acontece. Então, essa subversão da lógica nos deixa, para além da crise econômica, para além do que a gente vê do desmonte do país na área econômica, da entrega de Alcântara, do desmonte da Petrobras, da entrega da Boeing para uma empresa que está quebrando, da entrega da Boeing não, da entrega da Embraer para a Boeing, é algo que também parece desafiar a lógica. E esse desafio à lógica é que nos coloca a angústia. Ou seja, nós vivemos uma situação em que existe um projeto, claro, não é um governo sem projeto, é um governo que tem um projeto de desmonte, é uma segunda onda neoliberal muito mais agressiva do que nos anos 90, muito mais, mas isso vem com uma capa de uma falta de lógica que a gente fica falando, eu vou combater o Guedes que fala em Davos que os pobres é que desmatam, ou eu vou combater a questão do Enem, que coloca em risco o futuro de centenas de milhares de estudantes por conta de uma prova que ele faz de propósito para ser desmontada. O que eu vou combater primeiro? Essa falta de lógica que desarticula o movimento social. Você tem Bauru, é uma cidade que historicamente, e isso eu estou do lado de alguém que conhece, que estudou e que produziu livros sobre a história de Bauru, a história da oposição em Bauru, que é o Pedroso. Vai ser reeditado agora o primeiro livro dele, de 79, Subsídios da História da Repressão em Bauru, que é uma cidade em que os movimentos sociais, desde os anos 30, 40, desde o século XIX? Desde 1919, desde o século XIX ele ia fundar a cidade. Mas que você tem um movimento sindical dos ferroviários muito potente, você tem um movimento de várias áreas muito forte, você tem um movimento negro muito forte, você tem um movimento de mulheres que sempre foi forte, um movimento estudantil que nos anos 80 parava essa cidade, e você desarticulou isso. Em nome do seguinte, em nome do nós estamos agora, isso nos últimos anos, a pós-modernidade acabou, você agora tem um celular, e eu faço uma petição no Avaz, e eu resolvo os problemas. Eu estou descontente com o serviço de ônibus, vamos fazer um abaixo-assinado no Avaz. Então nós estamos descontentes com o preço do Genaro aqui, do Fabrício, a gente faz uma petição na base. Você para de ter o contato presencial. Agora, o governo Bolsonaro, ele tem essa segunda onda neoliberal extremamente agressiva, ela não vem embalada por um argumento racional. Quem é mais velho um pouco e se lembra do governo Fernando Henrique, quando eles privatizaram as teles, as empresas de telecomunicações, eles diziam o seguinte: telefone no Brasil é muito caro. Você vai comprar um telefone, você espera um ano na Telesp para receber o seu aparelho. Então nós vamos privatizar, que isso vai estabelecer a livre concorrência, e com a livre concorrência vai ter telefone para todo mundo. Então eles criaram uma mítica, criaram uma história, criaram uma lorota, de que isso iria facilitar a venda do telefone. Quando o que eles fizeram foi o seguinte: antes de vender a empresa, eles criaram os investimentos e a empresa ficou quase que inviável. É como na SEDAI no Rio de Janeiro agora. Eles desmontaram todo o setor de controle de qualidade da água do Rio de Janeiro, demitiram 52 técnicos no começo do ano passado, e a água vem barrenta. Eu vi no Facebook um amigo postou outro dia uma coisa seguinte: a gente sempre recebeu na conta de água a conta de abastecimento e de saneamento junto. É a primeira vez que um governo coloca o abastecimento e o saneamento, os dejetos, na mesma tubulação. Você recebe em casa o que você tem que beber e o que você espere, vem junto no cano. Então, a eficiência é o seguinte: eu sucatei a empresa e vendo. Qual é a lógica hoje? A lógica do Bolsonaro, ele falou há 6 meses do Guedes: vamos dar uma por semana. A gente dá umazinha por semana, uma insinuação, uma piada tosca de conotação sexual, privatiza uma por semana. Por quê? Porque privatiza uma por semana. Vamos desmontar
a BR Distribuidora, uma empresa eficiente, uma empresa lucrativa. Por quê? Porque vamos privatizar. Eu tive prestando um depoimento na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, há uns 3 meses, o presidente Eduardo Bolsonaro. Ele faz uma apologia lá da entrega do pré-sal. Ele falou, claro que nós vamos botar empresa estrangeira para explorar o pré-sal. Porque a gente não tem capacidade de extrair o petróleo lá no fundo. Vamos deixar o petróleo lá no fundo? Não, vamos deixar quem pode tirar o petróleo. É um estupro. Porque o problema não é o petróleo estar lá no fundo, o petróleo está descoberto. Pega qualquer técnico da Petrobras capacitado, o problema do petróleo não é ele estar no fundo, o petróleo é eu achar o petróleo. Quando eu não acho o petróleo, eu vou furando o poço, fazendo sondagem, isso é caríssimo. Isso a Petrobras fez, encontrou o petróleo. Furar e tirar é brincadeira, é cavar um poço e botar a população para ela sair. Então existe um projeto de desmonte de entrega. E se eu vou entregar a Petrobras, eu não preciso mais formar técnico capacitado da Petrobras. Então, se eu não preciso formar, eu não tenho mais que ter curso de engenharia de petróleo, eu não tenho mais que ter curso de economia de petróleo, eu não tenho mais que ter curso de química ambiental, eu não tenho que ter mais curso universitário, técnico, capacitado de nada. Na minha universidade, a Federal do ABC, nós temos o curso de engenharia aeroespacial. É o curso conduído. Para que nós vamos ter agora um curso de engenharia aeroespacial se não tem uma empresa desenvolvida, competitiva da aeronáutica? Logo, logo vai aparecer alguém no Jornal Nacional falando que vai formar gente para ir pilotar Uber. Para que vai formar? Fecha esse curso de engenharia aeroespacial que só dá despesa. E a pessoa vai ter razão. Porque se não tem empresa, não precisa do curso. E você cria uma lógica do desmonte que é o novo normal. Eu me conformo com o desmonte. O desmonte passa a ter uma lógica. Claro, para que eu preciso ter um curso na COP, na UFRJ do Rio de Janeiro, de detecção e prospecção de petróleo, na engenharia, se eu não vou ter mais uma empresa de petróleo? Para quê? Para que eu vou precisar ter engenharia automobilística, engenharia de motores, se começa a fechar a Ford aqui em São Bernardo, as empresas começam a ir embora? Então, existe uma lógica, e existe a lógica do Weintraub, que está completamente conectada com a lógica do Paulo Guedes. Não são lógicas diferentes. O que eu estou falando, repetindo, eu vejo as pessoas assentirem com a cabeça, é verdade, porque todo mundo sabe que é isso. Eu não estou falando novidade nenhuma. O grande problema nosso é saber o seguinte: por que a gente chegou a essa situação e como é que a gente pode sair dela? Eu vou tentar falar isso em 10, 15 minutos para não cansar vocês. Primeiro, a extrema-direita brasileira é a expressão, como eu já falei, se a gente for falar genericamente, da nossa sociedade escravocrata. Então, o Wilson Witzel, do Rio de Janeiro, é um governador que ele é a expressão do senhor de escravos, do barão do Partido Alferes, que tinha a maior fazenda de escravos do Brasil, que tinha mais de 10 mil escravos em Campos dos Goitacazes, em Campos, no Rio de Janeiro. O barão Partido Alferes comercializava escravo, tinha escravo, vendia escravo. Gente para ele era mercadoria. O governador Witzel do Rio de Janeiro, e escravo, quando não funcionava, eu mandava para o açoite. Se esse escravo me desse muito prejuízo, se ele fugisse, eu matava e repunha. Custava caro, mas eu repunha, mas eu matava. Ninguém ligava para eu matar o escravo, porque o escravo, ele não era regido pela legislação penal ou civil do país. Aí a Cristina me esclarece se é penal ou se é civil, eu nunca sei. Porque a ordem privada, a escravidão criava uma ordem legal pública, na qual eu não podia matar um outro homem ou outra mulher brancos, que isso estava na ordem pública, mas eu podia matar um negro que fosse minha mercadoria. Por exemplo, se eu compro essa cachaça, é o mel do bar do Genaro. O Genaro pode me vender essa cachaça. Genaro, eu quero isso aqui, custa R$50. Se eu não compro a cachaça do Genaro e pego do balcão dele e vira essa cachaça no chão, o Genaro vai ficar puto comigo. Você está jogando fora a minha cachaça. Se eu compro a cachaça, venho aqui e jogo fora, o Genaro não tem nada a ver com isso, porque a cachaça é minha. No século XIX eu comprava gente. Dentro da ordem privada, da minha propriedade, da minha fazenda, eu
Podia matar um escravo, ninguém tinha nada a ver com isso. Ele é meu, como essa cachaça é minha. Eu paguei R$50 pela cachaça, paguei 500 pelo escravo, mato e você não tem nada a ver com isso. A lógica do Wilson Witzel é essa, é tiro na cabecinha. E essa lógica do tiro na cabecinha, por incrível que pareça, tem apoio popular. Porque as pessoas falam, ele é enérgico com bandido. Então você desenvolve uma espécie de anestesia para a brutalidade cotidiana. Mata, mas é bandido. Mata, mas é da periferia, eu não sei nem o nome. Mata, mas é preto. Mata, mas é vagabundo. Mata, mas é um cachaceiro que está aí na rua. Essa brutalidade, poucas vezes no Brasil teve uma expressão política clara. A gente teve a direita, muitas vezes, na República. A direita dominou a maior parte do tempo, a maior parte dos governos. A gente teve governos claramente de esquerdas, o do Jango, o do Lula e a da Dilma. Todos os outros foram variações da direita. O Itamar foi mais ao centro, você pode falar. O Getúlio foi um governo nacionalista, o segundo Getúlio. Mas a extrema-direita, essa direita que range os dentes, que come carne crua, nunca conseguiu ter sucesso eleitoral. Para eles chegarem ao poder, eles precisaram dar golpe, como em 64. Como é que eles chegaram ao poder agora? Se eu pego a expressão da direita anterior, que era o integralismo, o Plínio Salgado, vocês devem saber, que aqueles caras que estão sendo ressuscitados agora, que tem aquele E grego, que é o sigma, que falam Anauê. Galinhas verdes. Galinhas verdes. Os galinhas verdes formaram um partido e se candidataram à eleição presidencial de 1955, na qual quem saiu vencedor foi o Juscelino Kubitschek. Levaram a lapada porque eles tiveram 8% dos votos, foi alto ainda. Eles só tiveram 16% em Curitiba, um pouco mais em Ponta Grossa e em uma terceira cidade do Paraná. Eles nunca tiveram mais do que 8%. Como é que agora eles tiveram 57%? Aqui no interior do estado de São Paulo, em algumas cidades, ele chega a 80%. Eu não sei aqui em Bauru, deve ter passado de 70%. Né? 70%. Como é que eles chegaram a isso? Chegaram numa situação de crise no Brasil. De crise séria, de crise de representatividade, de crise econômica. Eu não quero aqui ficar jogando culpa no PT, porque senão a Cristina vai comprar uma garrafa para jogar na minha cabeça. Mas a gente precisa ver o seguinte. Houve uma atrapalhada brutal no governo Dilma, que ela se elege na campanha eleitoral. Eu fiz campanha para Dilma no segundo turno. Foi aquela campanha que o Pedro falou que eu fui candidato a governador e quase ganhei. Faltaram só 5 milhões de votos, mas quase ganhei. Aquela campanha, no segundo turno, eu fiz a campanha da Dilma. Porque a Dilma prometia desenvolvimento, emprego e renda. E ela chega no governo, adota o programa do Aécio. Isso cria uma confusão no eleitorado. Porque por mais que você saiba que muitas vezes, político é assim mesmo, político não tem palavra, mas tem. Você promete em campanha, eu te dei sabe disso. Você tem que cumprir, porque senão você na eleição seguinte você sai fora. E ela faz aquele projeto com o Joaquim Levy, que é uma recessão brutal, um ajuste fiscal brutal, que o desemprego sai de 5,6 pontos no final de 2014 e em março de 2016 está em 11%. Parece que eu estou falando números aleatórios, mas ele dobra. Pra vocês terem uma ideia, o Maurício Macri na Argentina, em 4 anos, levou o desemprego a 11%, mas levou 4 anos, então foram 15 meses. Eu não acho que a Dilma seja má pessoa, mas ali ela meteu os pés pelas mãos. E veio o golpe, o pato amarelo da Fiesp. Tinha corrupção no governo Lula e Dilma? Tinha, mas como em qualquer governo. Mas as lentes da mídia, a Lava Jato, todo o impulso de classe média foi, olha só tem corrupção no governo Lula. O Luiz Fernando Veríssimo até brinca. Corrupção passou a existir no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2003, quando o PT foi para o governo. Antes não existia, era um governo limpo. Então parecia que só o PT. E isso pegou. Mas isso pegou porque o cidadão via que a vida concreta dele estava piorando. Ele estava ficando desempregado, ele ficou com menos dinheiro. Foi o caso do Mensalão. O Mensalão foi um escândalo que quase derruba o Lula. Mas o Mensalão acontece ali em 2005, quando começa aquele
um ascenso econômico e as pessoas passam a ter mais emprego, a vender melhor. Eu vejo que o dinheiro que eu tenho no bolso compra mais coisas, eu trago mais coisas da feira. Então deixa esse negócio de corrupção, eu estou vivendo bem. Foi quase que a introspecção, tá bom, rouba, mas está fazendo. Quando chega na Dilma, a crise econômica, a campanha do doutor derruba a Dilma. E cria uma confusão institucional no país. Porque o Temer tem um governo legal ou ilegal? É golpe ou não é golpe? Bom, na via das dúvidas, vamos prender o principal candidato que foi ex-presidente, a gente já prende ele, já vai resolvendo, adiantando o serviço. Você faz uma eleição em 2018, que todos vocês conhecem, não preciso repetir, mas que o instrumento da campanha estava aqui nas fake news, mas foi uma campanha do terror e do medo. É a campanha. Nós estamos numa vida com muita insegurança, o PT favoreceu os bandidos, é preciso matar bandido. É preciso matar bandido. A campanha foi muito baseada na questão da segurança, das igrejas evangélicas, do WhatsApp, mas especialmente martelar essa ideia. O PT e a esquerda são ladrões. O PT e a esquerda são bandidos. E prende o candidato principal. O candidato principal também preso, quer ser candidato, demora para ter a chapa do PT, enfim, aquele negócio todo. E o Bolsonaro se elege em cima de uma crise institucional e econômica muito profunda do país. Uma queda do produto interno bruto de 8 pontos. Ela é mais profunda do que a crise de 1929. Monta-se o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele tem que governar, por ele não ter uma base ampla na sociedade, ele não quer conquistar apoio, ele tem que criar tensão constante. O Bolsonaro só consegue governar criando uma tensão por dia. Então, índio não é humano, então é a sua mãe que está me perguntando, então tem que matar 30 mil, então pobre é que desmata, então eu crio uma crise com o Moro, então eu demito tal ministro, eu xingo a Rede Globo. No Bolsonaro, a tensão é o novo normal. Ele não pode fazer um governo que seja tranquilo. Ele precisa disso. Ele atua como um governo. Ele precisa arrumar confusão. É o cara que se dá bem na confusão. Como é que a gente sai dessa, gente? Eu quero terminar com isso, porque parece que eu estou fazendo uma longa reclamação que todo mundo já conhece. Eu não tenho a solução. Mas eu acho que a esquerda, para se reconectar com a população, se tiver eleição hoje, teve essa eleição da CNI agora essa semana, que disse que Bolsonaro ganharia, pode ser verdade, é bem possível. É bem possível que eles ganhem as eleições na maioria das cidades brasileiras, não é a aliança do Bolsonaro, são os partidos de direita. Mas nós da esquerda perdemos, me parece, em grande parte, a capacidade, a sensibilidade de sentir as dores do povo. As dores nossas, de quem está do nosso lado, toda a família. Se fizer um teste aqui, quem tem na família alguém desempregado, eu sou o primeiro a levantar a mão. Todo mundo acho que tem alguém desempregado na família. Vamos ver? Alguém está desempregado ou tem alguém desempregado na família? Tem. É uma coisa que pega. O que nós da esquerda, o que os partidos, eu não estou falando nós aqui, estamos falando sobre a questão do desemprego. O PT lançou um bom programa sobre Programa Emergencial de Emprego e Renda. Botou na gaveta, porque o prioridade do PT é o Lula livre. Eu tive com o Flávio Dino, governador do Maranhão, teve a reunião do Lula livre, não sei se alguém aqui do PT foi em São Paulo. Eu cheguei pro Flávio Dino e falei, você vem aqui, legal, mas vem cá, por que a reunião se o Lula já está livre? Não, porque ele está livre, mas não está solto, tal. Bom, você precisou explicar uma palavra de ordem, você já perdeu. Começou, não, mas não é bem assim. Já foi. A palavra de ordem tem que ser clara. Pão, terra e liberdade, direta já. Enfim, é coisa muito. Eu e Bolsonaro, VTN Estevam, que falam que é machista, mas é claro. Agora, a questão do emprego é básica, a meu ver. A questão da renda. Não é nós aqui, os partidos de esquerda não estão nessa. É preciso se reconectar com as dores, com as angústias do povo. Nenhum movimento social é feito em cima de teses. Vou pegar o clássico aqui, né, que eu não sei aqui, que todo mundo estudou a Revolução Russa.
A Revolução Russa não foi feita porque o Lenin chegou no meio do povo e falou: vamos fazer o comunismo. Ou em Cuba o Fidel e o Che Guevara falaram: nós queremos acabar com a burguesia. Ninguém faz isso, gente. Você fala: eu quero fazer revolução porque às vezes é a última maneira de eu ter pão, de eu ter comida em casa, de eu ter roupa no frio, de eu ter comida na mesa. Transformação social, mobilização social, se faz assim. Uma vez eu discuti com o João Manuel Cardoso de Mello, que foi do Ministério da Fazenda da época do Sarney. Tinha acabado de acabar a campanha das diretas, foram milhões nas ruas. Quem não era nascido sabe o que foi. O João Manuel falou assim: você acha que as pessoas foram para a rua por uma ideia de votar para presidente, porque tinham um impulso, eu quero botar o voto dentro da urna, um impulso quase sexual, tem que botar lá dentro? Ou porque tinha uma crise, as pessoas estavam desempregadas e achavam que aquela era a maneira de mudar? A gente só vai conseguir botar as pessoas na rua por esse motivo. Para terminar, no Chile, a gente teve no final do ano aquelas manifestações gigantescas. Aquilo não começou com Fora Pinheiro, aquilo começou porque aumentou o preço das passagens de metrô e de trem. E as pessoas não podiam pagar, as pessoas já estavam sem aposentadoria, sem escola pública, sem comida, sem um monte de coisa. Aí que vem, e aumenta a passagem, não, aí não dá, pô. É a gota d'água. Às vezes acontece a gota d'água, você não está esperando. Mas a gente tem que se preparar para a gota d'água, para ter esse impulso, essa tensão concreta. E não é com grandes teses, é com coisas simples, concretas, materiais. Talvez seja cachaça. Se eu tiro a cachaça do Pedroso, ele vai brigar comigo. Mas se eu tiro a comida de alguém, você tira a comida do Pedroso. Então eu acho que a gente vai ter. Não vai ser fácil derrotar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é a expressão de uma tensão, de uma violência, de um preconceito, de ódios na sociedade brasileira seculares, que saíram, destampou-se o esgoto. Eles sempre existiram. Sempre existiu quem fez piada de preto, de viado, piada de mulher burra. Sempre existiu isso. E isso se transformou em força política. Porque você contava piada de preto, de viado, entre 3, 4. Você não contava assim no microfone. Tem uns babacas que contavam, né? Pra ser nossa, essa gente tem que fazer. Mas sempre foi uma coisa repugnante. Agora não. A piada virou coisa séria. Virou você matar o LGBT. Virou você matar a mulher. O feminicídio. O preconceito contra nordestino. Matou, mas é preto. Matou, mas é prostituta. Lembra aquela moça que foi assassinada, uma empregada doméstica na Barra, há uns 7, 8 anos? O cara, o filhinho de papai que matou, falou: não, mas eu pensei que fosse uma puta. Aí pode. O Galdino também. É, o índio Galdino. Você mata, você fala: mas eu pensei que fosse. Então se destampou algo que existia. Nós vamos ter que botar essa pasta de dentro, esse esgoto, de volta para o esgoto. Não vai ser fácil. Eu acho que a gente não quer fazer autoajuda, mas é que não vale a pena esmorecer. Não vale a pena. Eu acho que encontros como esse, quanto mais a gente fizer, melhor. Porque mesmo que a gente vá para casa e não faça nada, e a gente vai descansar, eu falo: puta que pariu, vai ser difícil. Mesmo que isso, a gente conversou, a gente se encontrou, a gente marca outro encontro. Foi assim que o movimento estudantil começou aqui em Bauru no final dos anos 70, a luta pela anistia, todas as lutas aqui. Gente, eu não vou continuar, porque senão eu vou continuar falando coisas que vocês já sabem. Eu só quis botar em ordem um pensamento que eu acho que é mais ou menos, não sei, geral entre nós. Obrigado aí. Pedro. Fica mandando a minha garrafa. Obrigado, Maringoni. Vamos abrir para perguntas. Antes, eu vou avisar o seguinte: meus companheiros, meus camaradas da esquerda marxista, vendendo umas canecas, né? Comemorativas de Karl Marx. Então, quem interessar, corre às vias e oferece para o pessoal. Agradecendo a presença do Jaircelo Barbosa, que, na opinião de quem conviveu na época, foi um ícone da imprensa, um cidadão que abria espaço. Aliás, os Maringoni publicou seus primeiros cartoons lá no Diário de Bauru. Agradecer a presença do Dr. Fernando Monte, Didi Lima, Joaquim Mendonça, Cláudio Lago, Henrique, todo mundo que está aqui presente, Canela, que é um dos patrocinadores do evento, de todo mundo, e abrindo para perguntas.
Quem quiser, Pitoli, e quem quiser perguntar alguma coisa para o Gilberto Maringoni. Sai desligado. Tá ligado, tá ligado, tá ligado. Alô? Bom, se está todo mundo conseguindo ouvir? Boa noite, todo mundo. Meu nome é Leandro. Antes de fazer a pergunta, eu queria só mostrar que estamos vendendo uma canequinha vermelha do Karl Marx. Quem tiver interesse, tá? São R$5, beleza? Proletários de todos os países unidos. Professor, boa noite, tudo bem? Eu queria que, se possível, o senhor pudesse comentar. Chama de senhor. Tudo bem? Se pudesse comentar a questão da ideologia do empreendedorismo no Brasil e como que isso está dificultando, talvez, o entendimento da crise nas pessoas. Porque a gente vê muita gente desempregada, mas as pessoas não estão se vendo como desempregadas, estão se vendo como empreendedoras. Então, não sei, talvez essa seria a pergunta. E gostaria que o senhor aceitasse a canequinha de presente. Eu tomo muita cerveja. Eu quero pagar. Vamos ver se mais gente fala. Vamos fazer três ou quatro falam. Vitória? Puxa, saco. Você não vale. Você não vale, Vitória. Porra. É o seguinte, gente, não é sempre que a gente tem oportunidade para conversar dessa forma. Eu acho que nós temos... Alô, melhorou. Não é sempre que nós temos oportunidade para conversarmos dessa forma. É importante, muito importante, que a gente esteja sempre atento e forte. E que participe desses encontros, bata-papo, e vamos resolver problemas que estão se apresentando para nós. Porque se for nessa cadência, o povo vai estar fora por séculos, se a gente persistir dessa forma. Acho que agora é a hora de nós mudarmos o pensamento e começar a agir. Só isso, ok? E obrigado, Maringa, por ter vindo falar o que você falou. Acho fantástico, perfeito. O que mais? Todo mundo tem que perguntar no Maringoni. Eu que agradeço você ter vindo, aliás, todos nós aqui. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai até pode fazer bico, me xingar, mas eu não vou mudar de opinião. Se esses caras estão no poder hoje, o que eu já falei, a culpa é um pouco da própria esquerda. Por quê? Além de não falar a língua do povo, é aquele famoso sectarismo, achar que está em 1917 na Revolução Russa ainda. E o que acontece? Ninguém pode discordar porque ela está em dor do movimento. Ou seja, nós ficamos tanto nessa briguinha de culpado que nós tomamos um belo nocaute. Agora estamos até hoje procurando a placa do caminhão que atropelou a gente. Ou seja, ainda dá tempo da gente reverter. Quem mais? Pega o microfone. Outro. Lucas, primeiramente boa noite para todos, né? Muito boa a apresentação, muito. A pergunta vai mais no sentido de algumas palavras de ordem, né? Que alguns setores vêm puxando, inclusive contra o governo Bolsonaro e para impulsionar a própria população, né? Então, eu milito na esquerda marxista e a gente puxa com outros setores o Fórum Bolsonaro.
E tem algumas organizações que diz que não é o momento de falar fora Bolsonaro, apesar de todas as atrocidades que existem, né, na nossa população. E a gente acha que isso puxar ele não significaria puxar um impeachment, né? Significaria de fato movimentar as massas, não para tirar ele, né? Mas para possivelmente a gente ter uma revolta maior no próprio Brasil e ver se a gente não consegue tirar todo o governo, né? Então, queria que você comentasse sobre isso, enfim, sobre, no geral, isso. Obrigado. Vê se tem mais alguém. Fátima, eu sou do movimento sindical e eu acho que assim, o movimento sindical não precisaria ir para a rua pedir para tirar Bolsonaro. Nós, enquanto trabalhadores do movimento sindical, temos motivo de sobra para ir para a rua contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, uma série de situações, carteira verde e amarela, ou seja, motivos não nos faltam para a gente se juntar e ir para a rua. Agora, por que é que a gente não está conseguindo fazer isso? É a pergunta que eu me faço todo dia. Por que é que nós não estamos conseguindo fazer isso? Por que os nossos jovens não estão indignados de estarem perdendo seus direitos? Será que é porque eles não sabem o quanto isso custou para ser garantido a eles? Então, a pergunta que eu faço é essa: onde foi que nós erramos por a gente não ter conseguido preparar uma juventude como nós fomos na nossa juventude? Inquietos, insubordinados, né? É a pergunta que eu me faço e faço a todos nós. Gente, ó, eu vou responder meio telegraficamente, para a gente não alongar demais, porque senão fica muito disperso também. Olha, o Leandro fala da ideologia do empreendedorismo. Isso é uma grande picaretagem que cai na cara da gente e a gente se acha empreendedor. Primeiro é o seguinte: existe uma perda de direitos real, como a Fátima falou, no mundo do trabalho. Existe a perda de empregos. Existe uma situação calamitosa no mundo do trabalho. Qual é a alternativa dada para a gente? É irmos para o Uber ou para o Uber Foods. Nós aqui, se estamos muito confortáveis, a gente fala, não, mas o Uber é a perda de direito. É um absurdo tal. Não sei se algum de vocês trabalha no Uber. Quem trabalha no Uber acha ótimo trabalhar no Uber. E acha ótimo porque não tem patrão. Quem trabalha no Uber está achando ótimo porque o Uber é a regulamentação, porque o Uber agora te dá assistência jurídica, o Uber tem uma série de prerrogativas. E a desregulamentação, a selva está no 99, porque o 99 não te dá nada disso. Então, já existe uma escala na precarização. O Uber já é melhor. Eu atacar o Uber é bobagem para quem está no Uber. Fala, sai do Uber. Fala, tá bom, me arranjo um emprego que eu saio. Não adianta nada. Mas isso não vem à toa, isso não vem nada. Eu saio do meu emprego, eu vou empreender. Eu ponho uma mochila nas costas, pego uma bicicleta e eu estou empregado, eu sou empreendedor. Com a reforma trabalhista, você regulamentou uma série de ocupações que antes não eram dadas como vínculo de emprego. E a reforma trabalhista só foi possível por conta da elevação da taxa de desemprego em 2015 e 2016. A
situação do desemprego em 2015 e 2016 não foi um acidente, não foi culpa da crise internacional. Você pega o desemprego em qualquer país da América Latina, ele aumentou, mas não como no Brasil. O Brasil tem um salto. Tem um economista polonês, o Michael Kalek, ele fala: o desemprego disciplina os trabalhadores, porque eu passo a ter medo de me mobilizar. Eu tenho medo de, se eu for uma passeata, se fizer uma greve, o patrão me demite. Se eu tenho pleno emprego, eu não tenho medo, porque eu perco o emprego e vou para outro. Então, o empreendedorismo é isso, é uma capa ideológica dessa situação de precarização. É muito difícil de vencê-la, porque quem está no empreendedorismo, na precarização, não acha que está. Essa é a questão, você conseguir dialogar com quem está. Bom, o Vitório falou em começar a agir, e é mais ou menos vai engatar com o que a Fátima falou. Por que nós não estamos conseguindo mobilizar? Porque nós estamos numa situação no mundo do trabalho de medo de perder o emprego, de medo de perder. Existe uma situação de medo geral na sociedade, que não é assim medo que vão vir na minha casa à meia-noite e vão me matar, mas é medo seguinte: eu vou apagar a postagem que eu fiz no Facebook aqui, criticando o Bolsonaro, porque eu posso chegar no meu emprego amanhã e o patrão que eu sei que apoiou o Bolsonaro me demitir. Então eu vou apagar. Eu sou professor da rede privada, eu sei que a barra está pesada, eu não vou dar mais aula falando o que eu penso, eu vou recuar. Esses medos individuais se somam aos milhões do medo coletivo. Não é fácil também vencer isso. Essa situação do medo da minha vida já é ruim. Piorar é que me freia para fazer qualquer coisa. Quando a gente fazia movimento estudantil nos anos 70 e 80, a gente podia ir preso. Por incrível que pareça, a polícia da ditadura não vinha com bala de borracha. Você ia para a cadeia e o Dota tirava. Era essa a situação. Era mais brando, por incrível que pareça. Então, essa situação de tensão e medo ajuda muito. O Wander fala da questão do sectarismo da esquerda. Eu concordo, Wander. Uma coisa que eu não gosto é dessa palavra que muita gente fala assim: você está reclamando da vida? Eu avisei. Eu votei no Haddad, você votou no Bolsonaro, você que se foda. Não! Esse cara que votou no Bolsonaro, ele nas eleições anteriores, possivelmente deve ter votado no Lula, ou deve ter votado no Alckmin, ou não ter votado na extrema-direita. Eu vou na minha casa, tenho família no Natal, quem briga porque o meu tio é bolsonarista. Sim, mas é bem possível que ele tenha se decepcionado. Essa gente que votou no Bolsonaro, algum dia votou em outro candidato que venceu. E se esse candidato que venceu foi o Lula, foi o Haddad, foi outro aqui, assim, a gente não pode achar que a opinião pública na sociedade, eu não estou falando dos setores ideológicos, eu vou falar de um cara que eu sei que é de direita ideológica, mas no meio do povo, isso pode mudar. Por isso que você tem que abrir o diálogo. Não adianta chegar para as pessoas e falar: está desempregado? Não, eu avisei. Isso resolve um problema meu de consciência, mas não de mobilização. Então eu acho isso. O Lucas fala da questão do fora Bolsonaro. Essa é uma questão complicada. Porque claro que eu quero que o Bolsonaro vá embora. E ninguém aqui que está aqui nesse bar, não sei, não quer que o Bolsonaro vá. Eu quero justamente conseguir fazer isso que a Fátima, isso que o Pitoli fala. Como é que a gente vai para a rua? Será que se eu falar fora Bolsonaro, as pessoas vão mais para a rua do que se eu falar mais emprego? Ou se eu falar anula o Enem? Ou se eu falar quero mais vaga na universidade? Ou não a privatização da universidade? O problema todo é o que eu consigo dialogar e sensibilizar com as pessoas. Eu não sei se fora Bolsonaro é o mais apropriado. Eu volto a falar. No Chile, a palavra fora Pinheiro apareceu já quando as manifestações tinham 20 dias, quase um mês. Aí vem fora Pinheiro. As pessoas já estavam na rua. Não estou discordando de você, eu estou só levantando que eu tenho dúvida pela complexidade da situação que a gente está vivendo. Tá? Não sei se eu respondi, mas eu tento dialogar. Gente, eu não sei se a gente faz mais uma rodada, se começa a dispensar também, fica contraproducente, a gente conversa individualmente. Acho que é melhor, não é? Bom, creio que para acabar a formalidade, embora seja bem formal aqui o evento, alguém mais tem alguma pergunta a fazer ao Marigoni?
Então vai ficar aqui tomar uma cervejinha, quem quiser conversar, conversa com o Beto, com outro pessoal que estão aqui, interagindo, conversando e discutindo a sua pauta. Não esqueçam de registrar a presença também do professor Stênio Lausnack, lá da Unesp, presente prestigiando aqui. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Boa noite. Eu queria perguntar para o professor sobre ele, em alguns momentos da sua apresentação, o senhor falou das instituições e tal, e queria perguntar uma pergunta mais sobre a Lava Jato e sobre a liberdade do Lula. Vendo a Lava Jato como sendo causada pelas manifestações de 2013, e ela acaba em um momento ali sendo uma operação política para limpar as instituições, e ela acaba sendo direcionando para criminalizar as instituições da classe trabalhadora. Acaba criminalizando o PT e assim chega na prisão do Lula. Daí o próprio PT, em algum momento, durante as eleições, fala que a prisão do Lula, naquele contexto eleitoral, é uma fraude. Então a eleição não seria uma eleição democrática, porque ela é fraudulenta devido à prisão do Lula. E logo depois que o Lula sai da cadeia, o discurso muda, dizendo que a gente não pode, a gente tem que respeitar as eleições, porque ela foi eleita democraticamente. Eu queria saber se o senhor acredita ou não que a eleição do Bolsonaro ocorreu de forma democrática, e se sim, a gente tem que respeitar o mandato dele até 2022. Vou responder, a gente termina. Desculpa, Juliano. Tá bom aqui para tomar uma cerveja aqui, mas... boa noite a todos. Marigoni, hoje se fez uma discussão sobre o governo Bolsonaro que, de certa maneira, a gente concorda com o caráter dele. Mas eu acho que a pergunta que nós estamos colocando hoje é: o governo Bolsonaro não é só conservador, não é só neofascismo, mas ele está implantando uma reforma que praticamente destrói a economia brasileira. E para implantar essa reforma, como você citou o Chile, por exemplo, que hoje tem manifestações, mas foi feito esse mesmo molde há 30 anos atrás. E também foi feito no modelo fascista de ditadura militar. Então a pergunta é o modelo que gerou o Bolsonaro ou é o Bolsonaro que gera o modelo? Porque me parece que para implantar essas medidas que são tão fortes é só um governo autoritário. Então acho que o Bolsonaro em si não é a figura-chave disso aí, mas o projeto neoliberal, o projeto imperialista de destruir um país que teria uma condição de ser uma vanguarda. E se der tempo, você já está cansado e tal, a polêmica hoje da sociedade é se a gente faz uma frente ampla ou se faz uma frente popular. Qual a sua opinião? Eu começo pelo fim. A gente fez para derrotar a ditadura uma frente amplíssima, que tinha muito picareta, tinha muito ladrão, tinha muito sem vergonha. Não dá para você colocar uma catraca na frente. Agora, é uma coisa, cada batalha, a frente tem uma conformação. A batalha contra... Olha lá, gente, só o seguinte, frente é um negócio, frente não é partido. A cada batalha, a frente vai ter uma amplitude. A frente contra a privatização da Petrobras não vai envolver os setores aí, Luciano Huck, não vai envolver Rodrigo Maia, não vai pegar muita gente aí do Congresso, não vai pegar caras do PMDB, caras do PSDB, é claro que não. Eles querem privatizar, eles querem desmontar o Brasil, querem privatizar. Agora, a frente que se formou contra esse pústulo, esse nazista do Roberto Alvim, foi uma frente que foi do Toffoli
que é um canalha, passa pelo Maia, passa pelo PT, pelo PSOL, pelo PCdoB, pelo PSDU, até a extrema esquerda, pelo PCO, pela esquerda. Foi uma frente que se formou. Ela durou algumas horas, caiu. Então, a frente é o que era mais ampla possível em cada situação. Tem um amigo que chama frente de geometria variável. Ela vai ter uma amplitude, uma redução em cima de cada batalha. É isso. A segunda coisa, é claro que o Bolsonaro é a expressão de uma determinada configuração internacional do imperialismo. Claro que é isso. Claro que não existiria governo Bolsonaro se não existisse governo Trump. Claro que não existiria Bolsonaro se não existisse um ascenso da direita no mundo. Agora, quem tinha voto no Brasil para viabilizar esse projeto era o Bolsonaro. Sobre se a eleição do Bolsonaro é legítima, se foi fraudada, ela tem grandes indicações de fraude. A justiça prendeu o Lula, a facada não está bem esclarecida. Mas eu acho que se hoje fosse feita uma eleição, é possível que o Bolsonaro ganhasse, mesmo com o Lula. Hoje, lamentavelmente, eu acho que hoje o Bolsonaro ainda ganha. Porque eu estou me enfiando na pesquisa que saiu agora, não estou me enfiando na minha bolha. Não, pode ser que eu esteja errado. Mas é lamentável, mas ele expressa uma brutalidade na sociedade brasileira. O Dória ganhou em São Paulo, e dentro da democracia excludente que a gente tinha, ele ganhou democraticamente. Não na democracia que eu queria, que você não pode usar o poder econômico, mas ganhou. O Witzel no Rio ganhou, os igrejas evangélicas, mas ganhou. Ninguém conhecia. O problema é que as técnicas de campanha estão mudando. As técnicas via internet, via Twitter, via Zap e tal, mudam e aguçam uma predisposição na sociedade. Mas eu não tenho muita dúvida que existia uma predisposição anti-esquerda em 2012. Pode ser que se o Lula fosse candidato, não tivesse. Agora, claro, acho que é a seguinte, eu não tenho força na sociedade para pedir a anulação das eleições. Eu sou muito prático nessa questão. Eu não falo do meu desejo. Meu desejo é derrubar o Bolsonaro e todo mundo. Que coisa pior. Mas eu não tenho força, então não adianta eu ficar falando, porque senão vai ficar. Todo mundo vai ficar contente, o cara quer tirar o Bolsonaro da ponta da baioneta. Legal, o cara é radical. Eu não tenho força, cara. Eu não tenho força para tirar sequer um voto hoje. Porque se vocês veem a Globo sacaneia o Bolsonaro nos aspectos exteriores. Sacaneia o próprio Bolsonaro, tem um ator lá, o filho do Chico Caruso, que faz aquela imitação do Bolsonaro, sacaneia o Weintraub, os erros de concordância de gramaticais do Weintraub, mas ninguém sacaneia o Paulo Guedes. É o coração do problema. Esse é o problema do Bolsonaro. É o Paulo Guedes que é o problema. Esse é a Globo, a Folha, o Estadão, os grandes bancos, o Rodrigo Maia, essa oposição moderada, que chama de centro, apoia o Luciano Huck, apoia o Guedes, Fernando Henrique apoia o Guedes. Esse é o coração. Eu faço o que eu tenho força. Porque eu não tenho força, eu tenho que acumular força para fazer. Não é que eu estou desistindo. Quando eu falo que eu acho que o Bolsonaro ganharia, pode ser discutível, mas eu estou enfiando uma pesquisa para ver. Não estou falando eu acho. Essa pesquisa essa semana. Pode ser que algum especialista em pesquisa aqui fale, não, mas o universo da pesquisa é viciado, pode ser, me convence. Eu não estou em cima desse dado, não tenho condição de falar em contato. Gente, eu vou encerrar por aqui, a gente continua conversando. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, agradeço de novo ao meu companheiro Pedroso, apesar dele ser... Dele ficar me enchendo o saco, é ótima pessoa, não parece, mas é excelente companheiro. Encerrado então o primeiro Café com Cachaça. No bar do... O negócio bebeu demais, já tá tocando. Parei para provocar. Ele é o Weintraub. Primeiro Cachaça com Política do Bar de Janeiro, com a presença de Gilberto Maringoni. Agradecendo a presença de todos e até a próxima no mês que vem. Café com isso.
Betão, parabéns. É isso aí, cara. Só um segundo,